Bom, falar de ligação covalente agora. Em geral, ocorre entre ametal com ametal, ok? Bom, a última ligação que a gente viu anteriormente foi a ligação iônica. Ligação iônica ocorre entre metal e ametal, onde os metais tendem a perder elétrons e os ametais tendem a ganhar elétrons, não é? E como seria esse tipo de ligação entre ametais, onde os dois querem ganhar, né? Seria, vamos supor, o caso do hidrogênio aqui, ó. Hidrogênio quando se liga com hidrogênio. O hidrogênio, vamos lá na tabela periódica, está em cima da família 1A. Ah, o hidrogênio é da família 1A? Não, o hidrogênio não é da família 1A, ele não tem família, é o átomo órfão. No entanto, o hidrogênio, a gente sabe que ele é um ametal e que ele tem um elétron na última camada, ok? Então eu tenho aqui dois hidrogênios. Como que esses dois átomos de hidrogênio vão se ligar? Como os dois querem ganhar, não dá para um roubar o elétron do outro, senão vai ficar com deficiência. Eles vão fazer o quê? Deficiência de elétrons, né? Eles vão fazer o quê? Eles vão compartilhar. A gente pode representar esse compartilhamento dessa maneira aqui, ok? Então aqui eu posso representar o compartilhamento entre eles. Agora perceba o seguinte, esse hidrogênio tem um elétron, compartilhou mais um, fica com 2. Lembrando lá na regra do octeto que o hidrogênio tem a tendência de ganhar 1, para ficar igual ao hélio, o He, né? Então, tem 1, ganhou 1 por compartilhamento, 2. Esse daqui também tem 1, ganhou 1 que compartilhou com o outro, 2. E esse elétron, né? Agora eu tenho aqui um parzinho de elétron, ele vai ficar estabilizando os dois átomos de hidrogênio, formando a minha ligação covalente, ok? Posso representar também assim, ó. Vocês vão ver que tem alguns casos que aparece assim, ou até mesmo, né, colocar esses 3 pontinhos, portanto, ou até mesmo assim, tá? Só dessa maneira. Isso também pode acontecer. Estas fórmulas aqui são as chamadas fórmulas eletrônicas. As fórmulas eletrônicas são as fórmulas de Lewis, né? São as eletrônicas, igual as eletrônicas que a gente tinha lá na ligação iônica, né? Eletrônicas porque representam os elétrons. Só que tem o seguinte, eu posso substituir esse parzinho de elétron por um traço. E agora eu vou representar a estrutura dessa molécula, onde, nesse caso aqui, eu tenho hidrogênio ligado a outro hidrogênio, ok? Então, isso daqui é fórmula estrutural, ok? Perceba que eu liguei um hidrogênio com o outro, então não são dois hidrogênios? Vai formar a substância H2. Essa daqui é a minha fórmula, faltou um acentinho ali, né? Fórmula molecular. Beleza? Bom, fórmula molecular porque os compostos covalentes formam moléculas, tá? Composto iônico não forma molécula, professor? Não, composto iônico não forma molécula. Formam aglomerados de íons estáveis. Aglomerado de íons estáveis não são moléculas, ok? Agora, átomos estáveis unidos por ligações covalentes vão formar moléculas. Bom, aqui eu tenho um outro caso, hidrogênio e oxigênio. Hidrogênio a gente já sabe, né? Hidrogênio, tem um elétronzinho lá. E o oxigênio? Oxigênio, lembra? O oxigênio aqui, ó, 16, família 6A. Família 6A, quantos elétrons na última camada? 6. Lembra aquela historinha de girar? Então, é isso, eu vou usar muito isso aqui agora, ó. Girando, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O oxigênio, como ele tem 6, ele tem a tendência de ganhar 2 para ficar com 8, não é isso? Lembra? Ou ele perde 6 ou ganha 2. Mais fácil ganhar 2. Vai lá, compartilha 1 com o hidrogênio. Esse hidrogênio ficou estável. E o oxigênio ficou estável? Não, não ficou estável. Ele precisaria de outro hidrogênio para compartilhar outro elétron com ele. E aí ele vai ficar estável. Beleza? Aí eu tenho 2 hidrogênios estabilizando um oxigênio. Bom, e aí, lembrando que eu posso representar isso daqui também de outra maneira, né? Eu posso fazer o quê? Posso colocar assim, né?
e assim. Pronto. Estas são as fórmulas eletrônicas ou fórmulas de Lewis. E eu posso fazer a fórmula estrutural. O que eu faço na fórmula estrutural? Substituo o parzinho de elétrons por um traço. Hidrogênio, par de elétron, oxigênio, par de elétron, hidrogênio. Professor, e esses dois parzinhos de elétron aqui? Esses pares de elétrons são chamados de pares de elétrons não ligantes. Os pares de elétrons não ligantes a gente não representa, tá? E qual é a fórmula da substância que eu vou ter aqui? 2 hidrogênios, H2O. Professor, por que H2O e não OH2, né? Bom, existe uma regrinha que é assim. Primeiro a gente coloca o elemento menos eletronegativo, depois o mais eletronegativo. Essa regra é uma regra absoluta? Não, não é uma regra absoluta, tá? Vocês vão ver depois no caso da amônia, né, que eu vou mostrar ali, que não obedece essa regrinha, tá? Mas alguns compostos mais conhecidos podem fugir, mas no geral, primeiro o menos eletronegativo e depois o mais eletronegativo. Só um comentáriozinho aqui. Quando eu falei das bolinhas girando no oxigênio, né? Perceba que eu posso representar assim, com os pares aqui, ou com os pares aqui, ou aqui, ou aqui. Depende do sentido e de onde eu começar girando, né? Então, dependendo de onde eu começar girando, é o que eu vou ter, tá? Professor, faz diferença? O que faz diferença? Faz diferença na hora de você escrever, tá? Por exemplo, aqui, se eu tivesse colocado, vamos supor, os dois elétrons aqui que estão sozinhos para cá, que são os elétrons que vão fazer ligação, os elétrons ligantes, né? Eu teria que jogar um hidrogênio para cá e o outro para lá. Tá, mas eu não posso fazer diferente o desenho dessa molécula? Eu não posso fazer reto, um para lá e outro para cá? Pode, poder até pode. Só que isso causa confusão depois na hora que a gente vai falar de geometria molecular. Tudo bem? Próximo caso aqui, nitrogênio e hidrogênio. Nitrogênio é de qual família? Nitrogênio, grupo 15, né? Aqui, ó, grupo 15. Grupo 15 é a família 5A. Sendo assim, né? Eu tenho aqui o nitrogênio. Tem 5 elétrons na última camada. 5, ok? Bom, se ele tem 5, ou ele ganha 3 e fica com 8, ou ele perde 5. Mais fácil ganhar 3. Aí eu tenho hidrogênio. Hidrogênio tem 1. Então, compartilha com o hidrogênio ficou estável, e o nitrogênio compartilhou 1, ficou com mais 1, ficou com 6, mas ele precisa de mais 2, né? Então eu coloco outros 2 hidrogênios, fazendo compartilhamento com esses elétrons sozinhos, né? Esses elétrons sozinhos são os desemparelhados, né? E outro aqui. Então ele tem 5, compartilhou mais 3, ficou com 8, né? Eu não vou fazer mais essa representação, tá? Vou colocar direto aqui a fórmula estrutural. Fórmula estrutural, um para cá, outro para cá. Então eu tenho aqui o nitrogênio ligado a 3 hidrogênios. Esse é o que eu falei ali, ó, que fica diferente, fica NH3. Se seguir aquela regrinha do eletronegativo primeiro, mais eletronegativo por último, menos eletronegativo primeiro, ficaria H3N, né? Mas esse caso não fica assim. Por quê? Sinceramente, eu não sei por quê, tá? Essa é a popular amônia. Usa em tinta de cabelo, usa em alguns produtos domésticos também, aqueles produtos de limpeza tipo Veja, né? Próximo caso. Carbono e hidrogênio. Agora aqui acho que vai aparecer um caso que todo mundo estava esperando. O carbono tem quantos elétrons na última camada? Carbono, grupo 14, não é? Família 4A. 4 elétrons na última camada. Carbono é um ametal, compartilha. O que ele faz? Ele compartilha 4. Então ele vai compartilhar com 4 hidrogênios. Ó. Vou ter 4 hidrogênios compartilhando. Compartilha um aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Ok? Tem 4 elétrons, compartilhou 4, 8. Representação CH,
HHH, né? HHH. CH4, ok? Esse é outro daqueles casos também, que não fica H4C, fica CH4, né? CH4 é o metano, conhecido como gás natural, né? Também chamado de gás dos pântanos, e ele é usado como combustível, tá? O tal do GNV, gás natural veicular, ok? Perceba que eu coloquei uma observação aqui, ó, um carbono. Por que um carbono? Depois, só que isso daí é mais um estudo para o terceiro ano, né? Terceiro ano do ensino médio. Você tem as cadeias carbônicas, onde você pode ter uma ligação entre carbono e hidrogênio. Você pode colocar vários carbonos e vários hidrogênios, né? Vou dar só um exemplo para vocês. O gás de cozinha, que é o butano, né? Ele tem 4 carbonos e ele tem 10 hidrogênios, ok? Bom, agora vamos para uma coisa um pouquinho diferente. Agora eu tenho 2 oxigênios. Como que 2 oxigênios vão se ligar? O oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elétrons. Outro oxigênio, né? Como que vai ficar aqui? Vamos ver um jeito mais fácil, porque eu sei que eu vou ter que ligar por aqui, né? Como que ficaria mais fácil? Começar a contar por aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, ficou legal. Porque o oxigênio é da família 6A, como a gente já viu. 6 elétrons na última camada. Ele pode perder 6 ou ganhar 2. Ele tem tendência de ganhar 2. Olha que legal. Compartilha um aqui. Formou uma ligação. Outra aqui. Outra ligação. Né? Aí eu vou ter o quê? Oxigênio, dupla ligação. Dupla ligação são 2 traços com outro oxigênio. Né? E a fórmula do composto, O2. O2, pessoal, é ninguém menos do que o gás oxigênio que a gente respira. Ok? Então tá aí, ó. Oxigênio com oxigênio, O2. E nitrogênio com nitrogênio, o que que dá? O nitrogênio. Vamos lá, família 5A. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos colocar outro nitrogênio aqui. Como que fica melhor? Fica melhor a gente fazer 1, 2, 3, 4, 5, não é? Aí 5, a gente já sabe que ele ganha 3. Como os dois precisam ganhar 3, eles podem compartilhar 3 vezes. Eles compartilham, nesse caso, 3 vezes, fazendo 3 ligações. Ou, como a gente diz, uma ligação tripla. Ó. 1, 2, 3 traços. Substância é o N2. N2 é o gás nitrogênio. O gás nitrogênio corresponde a aproximadamente 78% do gás atmosférico. Ok, galera? Bom, agora vamos para outras moléculas um pouquinho mais complicadas. E se eu pegar carbono e oxigênio? O carbono a gente já viu que ele é da 4A. 1, 2, 3, 4. O oxigênio, 6A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Às vezes sai um pouquinho fora de foco, porque eu olho para o caderno, olho para a câmera, fica meio difícil gravar e escrever, tá? Bom, o carbono a gente já sabe que precisa de 4 elétrons. O oxigênio precisa de 2. Aí o carbono faz uma ligação aqui, outra aqui. Só que se eu fizer isso, eu estabilizei o oxigênio, mas não estabilizei o carbono. Perceba que o carbono pode fazer mais 2 ligações ainda, não é? Então o que eu faço? Coloco outro oxigênio. Outro oxigênio. Esse outro oxigênio também faz 2 ligações. Aí, ó, uma aqui, outra aqui. Lembra que eu falei a questão da posição dos pares de elétrons? Se você tivesse feito aqui o elétron da ligação, aí você tem que fazer tudo torcido, fica uma bagunça, tá? Então, essas diversas representações aqui, ó, você tem que saber usar na hora de montar a molécula, tá? Facilita a sua vida. Cada ligação dessa eu posso representar com um traço, não é? Então eu posso representar aqui assim e aqui assim. Por que eu coloquei 2 traços? Porque fez uma dupla ligação. Professor, agora vamos para as dúvidas comuns aqui. Eu não poderia fazer assim, ó?
Não, não poderia. Por que eu não poderia? Porque aqui quer dizer que ligou 4 vezes com um átomo de oxigênio. Isso aconteceu? Não. Ligou 2 vezes com 2 átomos. Então tem que representar assim. Ok? Outra coisa, professor, eu não poderia fazer assim, ó? Poderia. Até poderia. Só tem um problema. Essa representação é a mais correta? Não. Por que essa representação não é a mais correta? Isso daqui não são elétrons? Elétrons não são cargas negativas e não têm a mesma carga? Cargas iguais se repelem. Então a tendência dos elétrons é ficar o mais distante possível. Então a nuvem de elétrons que tem aqui e aqui elas vão se repelir, fazendo com que eles fiquem o mais distante, que seria esse formato aqui, ok? Esse daqui seria o CO2, que é o gás carbônico, ok? Agora percebam que aqui eu já fiz diferente, ó. Eu coloquei HCN. Por que eu não coloquei ligação entre o H, o C e o N? Porque você pode ter diversas formas de ligar o H, o C e o N, tá? Então, nesse caso, a gente começa a colocar as fórmulas e pede para que vocês façam as estruturas. Como vai ficar a estrutura? Carbono aqui, não é? Aqui é o meu carbono. Nitrogênio, vamos colocar ele aqui. Nitrogênio, 1, 2, 3, 4, 5. Eu já sei que vai ocorrer ligação aqui, não é? Liga 1, liga 2, liga 3. Sobrou uma ligação, faz com quem? Com o hidrogênio. Uma aqui, tá? Perceba que não daria para eu colocar o nitrogênio no centro, porque o nitrogênio faz 3 ligações, não é? Aí, vamos supor, ele faria 3 com carbono, e aí o hidrogênio não daria para ir do outro lado. O átomo central tem que ser o carbono. Normalmente, o átomo central é aquele que faz maior número de ligações. Olha aqui de novo, ó, CH2O. Carbono. Desculpa, só voltando aqui rapidinho. C, substitui cada ligação por um traço, N, e aqui H, tá? Assim, o mais longe possível, não é? Os átomos, por causa da repulsão. Aqui, carbono, não é? Agora eu tenho 2 hidrogênios e um oxigênio. Cada hidrogênio faz uma ligação, e cada oxigênio faz 2, não é? Então, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que ligar os hidrogênios no oxigênio. É só a gente observar o seguinte, ó. O oxigênio faz 2. E cada hidrogênio faz uma, deu 4. O carbono faz 4, então é todo mundo ligado no carbono, ó. O oxigênio coloca aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faz, ó, 1, 2. E tem 2 hidrogênios. Um hidrogênio aqui e um hidrogênio aqui. Olha que legal. Aí vai ficar como? C, dupla O, H, H. Bom, vou adiantar uma coisa. Essa daqui não é a melhor representação. Por quê? Perceba que aqui são 180 graus a distância, não é? E aqui tem uma distância de 90 graus. O ideal é que fique todo mundo o mais distante possível. Sendo assim, você teria que fazer uma diferença de 120 graus, ó. A mesma distância para todo mundo, ok? Porque eu tenho repulsão entre todos, tá? Bom, outro caso, NOCl. Quem vai ser o átomo central? Nitrogênio, família 5A. Família 5A precisa ganhar 3, faz 3 ligações. Oxigênio precisa ganhar 2, 2 ligações. Cloro 7A, a família, 7 elétrons, faz uma ligação, né? Para ganhar um fica com 8. Então, eu vou ter aqui, ó, nitrogênio, que faz 3. Normalmente, quem faz 3 ligações vai onde? Vai no meio. Coloco aqui um oxigênio, ó. Vou desenhar aqui o oxigênio. O oxigênio faz 1, 2. Beleza. E agora? Agora, o cloro. Cloro, família 7A. 7 elétrons na última camada. Faz uma ligação, ok? Então, fica O, dupla N, traço Cl. Essa representação que eu fiz, olha só que interessante, embora pareça, ela não é a melhor representação. Por que que essa não é a melhor representação? Pelo seguinte, embora eu não tenha representado, existe um parzinho de elétron aqui, ó.
E par de elétron também tem elétron, né? E também é carga negativa, sendo assim causa repulsão. Perceba que aqui ó, não sobrou nenhum par de elétrons sem ligar. Assim como aqui também não sobrou e aqui também não sobrou. Esse parzinho de elétron, pensa nele como se fosse um átomo ligado aqui, ó. Então você vai ter que dividir assim, ó, N, pensa que tem um ligado aqui, mas não tem, né? Mas vamos imaginar que tem. Cl, O, ok? Isso vai fazer muita diferença em geometria molecular, né? Depois, só adiantando uma coisa, isso daqui forma uma linha, geometria linear. Isso daqui ele forma um ângulo, ó, né? Geometria angular. E o PCl3? O PCl3 ele é semelhante a um que a gente já desenhou. O P, se a gente for buscar lá na tabela, P, grupo 15, não é? Família 5A. Como o P é da família 5A, você tem P, 1, 2, 3, 4, 5. E o cloro? Família 7A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantas ligações o cloro faz? Tem 7. Para 8 falta uma. Perceba que está aqui já PCl3. Então, outro cloro aqui. E outro cloro aqui, ó. Tá todo mundo estável? Tá. O cloro precisava compartilhar 1, compartilhou. O fósforo precisava compartilhar 3, compartilhou. Aí fica P, Cl, Cl, Cl. Ok? Tem um parzinho de elétron aqui, mas já fizemos um distanciamento. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daí. Agora veja só o que apareceu. PCl5. Espera aí, professor. Não faz sentido. Vamos lá. O fósforo, ele pode ser uma exceção à regra do octeto. Sendo uma exceção, ele pode fazer isso daqui, ó. Separar todos os elétrons e fazer 5 ligações. Ok? Isso é uma exceção à regra do octeto. Aí ele vai se ligar um Cl aqui, um Cl aqui, um Cl aqui, um Cl aqui e o último ali. Ok? Isso daqui. Essa é uma exceção à regra do octeto. Ok? Tá? E aí vai formar esse composto muito louco aí, ó. É o pentacloreto de fósforo. Beleza? Exceção à regra do octeto. Outra exceção, SF6. Mesma historinha. Pode separar os elétrons, o enxofre tem 6. Fazer direto, ele fica assim, ó. Aqui, 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 aqui. F, F, F. Esse hexafluoreto de enxofre aqui, ele é bem interessante porque ele pode ser usado como isolante elétrico. Inclusive usam isso na hidrelétrica de Itaipu. Tá? Ele fica em volta dos fios. Ele é um gás bem denso. Tá? E ele fica em volta de onde passa uma alta corrente elétrica. Bom, só um comentáriozinho agora. Por que exceção à regra do octeto? Se ele tem 5 e compartilhou 5, ele se estabiliza com 10 elétrons. Se ele tem 6, compartilhou outros 6, 12 elétrons. Não é isso? Olha outra exceção à regra do octeto. O boro, busca o boro. Família 3A. Aqui, ó, família 3A. Boro é um ametal. Faz ligação por compartilhamento. Ok? Então, 1, 2, 3 elétrons, família 3A. 3 flúor, flúor família 7A. 7A faz uma ligação. Um flúor aqui, um flúor aqui, um flúor aqui. Ué, se ele usou 3 flúor, né? B vai ficar assim, ó, o mais distante possível, né? Porque não sobrou nenhum par de elétron ali no meio.
ele vai ficar desse jeito aí. Se ele tem 3 e compartilha outros 3, ele se estabiliza com 6 elétrons e não 8. Exceção à regra do octeto. Outro caso de exceção, berílio. Berílio, família 2A. Berílio, família 2A. É isso aí. Família 2A não é metal? É metal. Mas tem essa exceção aqui, ó, desse metal que vai fazer ligação covalente. Berílio e hidrogênio, ó. Uma ligação aqui, outra aqui. Não tem que ficar o mais distante possível? Tem, porque sobrou par de elétron aqui? Não sobrou. Hidrogênio, berílio, hidrogênio. Beleza? Bom, outro caso incomum de ligação covalente. Percebe que ligação covalente vai longe, né? Tá vendo que eu coloquei ali do ladinho, ó, dativa, ligação covalente coordenada ou covalente dativa. Esse termo não se usa mais, tá? É tudo ligação covalente. No entanto, para diferenciar, a gente gosta de voltar e falar desse terminho antigo, porque fica até mais fácil para explicar. O que seria covalente dativa? A gente já viu isso daqui, ó. O oxigênio, não é? O oxigênio se liga ao oxigênio, né, por uma ligação dupla. Beleza, tranquilo. Isso daqui a gente já entendeu. Agora, como que eu justifico o O3? Como que vai entrar outro oxigênio aí na história se já está todo mundo estável? Aí entra esse tipo de ligação. Colocando outro oxigênio aí, eu tenho que esse outro oxigênio ele precisa de um par de elétrons. Precisa de 2 elétrons. E perceba que esse oxigênio aqui, ó, tem um par de elétrons aqui que não está ligando. O que ele faz? Ele compartilha um par. Perceba que até então era um desse e um desse. Um desse e um desse. Não é? Cada um entrava com um. Agora eu tenho um átomo entrando com os 2 elétrons da ligação. E aí forma a ligação covalente dativa, que a gente pode representar assim. A gente pode representar assim, ok? Tá? Pode ser dessas duas maneiras. Quando o átomo é do segundo período, eu só posso representar assim. Aí esse átomozinho aqui, normalmente ele fica positivo. Ué, professor, por que positivo? Veja bem, ele tinha um par de elétrons e agora ele dividiu. Imagina que você tem um par de sorvetes e você dividiu com seu colega. Não é como se você ficasse com um só, porque você tem 2, dividiu, ficou um para cada, não é? É como se fosse assim. Então, por isso, esse fica positivo e esse fica negativo. Aí eu tenho estabilização. Por que estabilização? Porque um está positivo e outro negativo. Cargas opostas se atraem. Existe uma coisa chamada ressonância também, que eu não vou abordar aqui, que também ajuda nessa estabilização. E no caso do SO2? Olha o SO2. A gente pensa em enxofre da família 6A, igual ao oxigênio, né? Aí a gente pensa assim, ó. Enxofre, oxigênio, né? Os 2 da família 6A, olha só que bonito. Ligação dupla, facinho, né? Só que tem uma coisa, é SO2, não é SO. Então vai entrar mais um oxigênio. Como que esse outro oxigênio entra? O enxofre empresta um par. Tá? Bom, nesse caso, eu tenho S, dupla O, traço O. Ok? Lembrando que a gente faz tortinho aqui sim, quando sobra um par de elétrons, né? Ó, sobra um par de elétrons. Ó, só que veja bem, o enxofre... só retomando uma coisinha, eu falei que o oxigênio é do segundo período. O que é segundo período? Ó, tabela periódica. Primeiro período, segundo período. O oxigênio está no segundo período. O enxofre está no de baixo, que é o terceiro período. Quando ele está no terceiro período, ele pode fazer uma coisa que a gente chama de expandir o octeto. Então esse traço aqui, ele vira isso daqui, vira uma dupla. Ok? Beleza? E o SO3? O SO3 é a mesma coisa. Só que agora entra um oxigênio a mais. Por que dá para entrar um oxigênio a mais? Porque ele tem um par de elétrons a mais. Tá difícil desenhar aqui, tá dobrando o caderno. Tá feinho, mas vai. Faz uma ligação covalente aqui. Outra aqui, né? Acontece umas coisas, né? A gente não espera que isso aconteça. O caderno está atrapalhando. Um oxigênio aqui, outro aqui, ó.
Parzinho de elétron para cá, parzinho de elétron para cá. Aí fica S, O, dupla O. É isso? Bom, ou, no caso, S, dupla O, dupla O, dupla O. Beleza? Então é isso aí.